Mateus, capítulo 21, versículos 21. Mateus 21 e 21, há uma palavra de Deus ao nosso coração. Quantos creem assim, irmãos? Glórias a Deus. Que bom hoje, uma noite chuvosa, mas assim como chove na rua, pode chover a graça de Deus sobre a nossa vida, a ministração do Senhor ao nosso coração também. Eu me alegro por estar aqui, adorando o Senhor com a nossa vida, ministrando a sua palavra. Mateus 21 e 21. O texto diz, vamos ler a partir do versículo 20, quando os discípulos viram isto, ficaram admirados e disseram, como a figueira secou depressa, ao que Jesus lhes disse, em verdade lhe digo, que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se disserem a este monte, levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Agora eu peço que você abra a Bíblia comigo, por favor. Nós vamos lá para Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, diz assim, ora, eu estou lendo a NA, Nova Almeida Atualizada. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Se assente, irmãos, por favor. Opa. Meus irmãos, antes de nós falarmos sobre fé, eu penso que a base para nós entendermos bem esse assunto, que é um assunto tão comentado, não só no meio evangélico, mas até nas universidades, eu penso que quem melhor pode nos explicar sobre isso é a própria pessoa de Jesus. E a questão é que, com quem você falar, se você sair pela rua agora e encontrar um mendigo na beira da calçada, quem sabe dormindo debaixo de uma marquise, e perguntar para ele, você crê em Deus? A grande maioria vai dizer que sim. Agora a grande pergunta é, o que a fé que ele tem pode fazer por ele? Ou por que esta fé não pode fazer nada por ele? Então, a nossa fé, ela precisa começar, a base da fé é as Escrituras Sagradas. É ali que nós sabemos o que de fato Deus quer para nós. Mas antes de eu seguir adiante, eu quero dizer a você que nós vamos trabalhar hoje em 3 perguntas fundamentais sobre a fé. E a resposta que você me der sobre essas perguntas vai definir muita coisa. E ela pode mudar muita coisa na minha e na sua vida. Só que antes de eu ir para essas perguntas fundamentais, eu preciso lhe fazer algumas perguntas. Eu sei que algumas perguntas são pessoais. Eu sei que não é para todos que nós podemos fazer, mas como pastor, eu tenho o direito de fazer, ou quem sabe tem até o dever de fazer essas perguntas, porque para fazer você refletir. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você hoje é, você é uma pessoa de fé? Não, é que assim, eu não estou perguntando se você frequenta a igreja, eu não perguntei se você ora antes de dormir, eu não perguntei se você é aquela pessoa que sabe vários versículos de cor. Não, eu perguntei se você é uma pessoa de fé. Veja bem, eu não perguntei se você já foi uma pessoa de fé. Se um dia você tinha tanta fé que orava pelos enfermos, que saía pelas ruas, era aquela pessoa que acreditava. Não, estou perguntando se agora você ainda é uma pessoa de fé. Pastor, como é que eu posso saber disso? Quando a coisa fica feia, quando a coisa está com problema, qual a sua atitude? Você vai para a oração, você vai buscar em Deus a solução, ou você procura culpado para os problemas? Você procura pessoas para você
compartilhar os seus problemas antes de falar com Deus. Essas coisas, elas mudam muito a nossa atitude. E é por isso que nesta noite eu quero conversar com você sobre esse assunto que nos define. Lá fora nós somos chamados de crentes. A pergunta é, nós estamos fazendo jus a esse apelido? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Mas antes, eu preciso, já na primeira pergunta, fazer a seguinte indagação. Para eu saber se de fato eu sou de fé, eu preciso saber se eu sei o que realmente é fé. Porque há uma confusão geral. A palavra fé é usada em vários ambientes, de diversas maneiras. E eu preciso separar o joio do trigo para saber se de fato aquilo que move o meu coração, que move a minha alma, é a fé bíblica ou não. Para isso eu tenho que separar o joio do trigo, o trigo do joio. Preciso saber de fato o que é fé. E para isso eu gostaria de conversando com você, fazer algumas abordagens do que não é fé. Porque talvez eu esteja confundindo. Então, em primeiro lugar, eu preciso dizer para você que fé não é um sentimento. Pastor, eu estou sentindo que algo vai acontecer. Eu quero ser sincero para vocês. Aquilo que nós sentimos muda com muita facilidade. Por isso que os sentimentos hoje são uns, amanhã é outro. Mas a fé não é baseada naquilo que eu estou sentindo. Você pode orar por alguém, você não está sentindo absolutamente nada, e a pessoa vai ser curada, e você não vai ter uma explicação sobre isso. Porque não é sobre sentir. E eu quero dizer para você que nas visitas aos hospitais, já orei por muitas pessoas. E muitas delas, sério, eu estou sentindo que eu serei curado. E não foram, lamentavelmente não foram. Ou quem sabe, nem posso dizer lamentavelmente, porque só Deus sabe todas as coisas. O que nos sustenta não é o sentimento. Porque o sentimento hoje é um, amanhã é outro. Mas Deus permanece o mesmo. O propósito de Deus permanece o mesmo, a palavra de Deus permanece o mesmo, os nossos sentimentos mudam, hoje eu estou animado, amanhã eu estou desanimado, os meus sentimentos mudam, mas a palavra de Deus, ela não muda, ela permanece sempre, sempre, sempre a mesma. Em segundo lugar, fé não é temperamento. Existem pessoas que são otimistas, pessoas animadas, e é uma coisa muito bom ser animado. É uma coisa muito bom ser otimista, mas a pessoa pode ser naturalmente otimista, animada e positiva, sem que isso signifique que ela tenha fé bíblica. E eu quero dizer algo para você, que temperamento te torna uma pessoa melhor. É mais fácil de conviver, porque não é fácil, né? Você conviver com alguém que está toda a vida desanimado, toda a vida pessimista, é terrível. Isso melhora a sua relação com as pessoas, melhora o seu ambiente de trabalho, mas eu tenho algo a te dizer. Otimismo não cura câncer. O otimismo não salva ninguém. O otimismo não pode perdoar os teus pecados, te levar ao perdão dos pecados. Você pode ser uma pessoa, quem sabe até não ser tão otimista, mas ainda assim ter uma fé poderosa em Deus para a sua salvação. Abraão, por exemplo, não é elogiado pelo seu comportamento ou pelo seu temperamento. Pelo contrário, a Bíblia é muito clara em apresentar as suas falhas. Mesmo assim, ele tinha uma fé poderosa em Deus. O otimismo acredita que as coisas podem melhorar com base na situação, nas previsões, mas a fé acredita que Deus pode fazer um milagre, mesmo que todas as previsões sejam contrárias. É bom ser otimista? Sim, é maravilhoso ser otimista, mas isto pode não resolver o seu problema. E além disto, eu quero dizer que fé também não é ausência completa de dúvidas. Não, pastor, mas Jesus falou, se você crer e não duvidar. Sim, mas eu quero dizer que quem crê em Deus não tem todas as respostas. Você vai perguntar para a pessoa, você vai abrir esse negócio? Eu vou abrir. Deus falou comigo, eu estou crendo no milagre. E como é que você vai abrir? Não sei. Como é que o negócio vai prosperar? Também não sei. Como que alguém pode acreditar sem ter as respostas? Sim, eu quero dizer para você que fé não é ter todas as respostas, mas é ter a certeza de que o Deus que prometeu é o Deus que vai cumprir e vai fazer um milagre. Como é que você vai iniciar esse departamento? Eu vou iniciar. E como é que vai funcionar? Ainda não tenho, sei. Eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho uma só que é suficiente. Deus é o Deus poderoso que vai fazer o milagre. Então, ser crente não é ter todas as respostas da vida. Tem tantas coisas que nós não sabemos responder.
Tem tantas coisas que acontecem que nós não sabemos responder, porque eu não sei, Deus sabe. Como é que você pode continuar crendo? Exatamente, porque o objeto da minha fé é o Senhor e não as circunstâncias da vida. E eu preciso com você entender essas questões, por quê? Porque isto vai de encontro à palavra de Jesus. Se tiverdes fé e não duvidardes, Mateus 21:21. Esta dúvida está diretamente relacionada com a pessoa do Senhor. A fé não precisa saber tudo sobre o caminho, ela só precisa saber quem está nos guiando no caminho. É esta fé bíblica que nós cremos, é esta fé bíblica que a Bíblia nos apresenta. Agora, se fé não é sentimento, se fé não é ausência total de dúvida, se fé não é otimismo, então o que é fé? Hebreus, ele apresenta para nós a descrição da fé a partir da sua premissa de funcionamento. Depois de eliminar essas falsas definições, Hebreus nos entrega 2 palavras sobre fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11, verso 1. Fé é a certeza e convicção daquilo que diante ainda não vemos. 2 palavras: certeza e convicção. É assim que o escritor aos Hebreus resume para nós a ideia de fé. E eu gostaria que você pensasse comigo numa casa. Você compra uma casa, você ganha uma casa com herança e alguém vai te dar um documento, uma certidão ou uma escritura daquele imóvel. Você vai diante daquele terreno e estão lá os construtores. Ainda você não pode morar lá. Você tem a escritura na sua mão, ela te pertence, mas ela ainda não existe. Ela está só no papel. Você tem um documento que garante que um dia você vai morar ali, mas ainda você não está vendo. Então imagine você receber esse documento, sabendo que no futuro uma casa será feita ali e você vai poder morar nela. Você tem o documento e fala para todo mundo: eu já tenho uma casa. Mas ela ainda não pode ser visitada, porque ainda não está pronta. A casa ainda não está pronta diante dos seus olhos, mas a sua esperança já consegue contemplar a pronta. Assim é a fé. A garantia que é dada por essa casa, a convicção não está no documento. A convicção depende da autoridade de quem deu o documento. E nesse caso, a convicção de fatos que não se veem. Por que nós podemos confiar no documento que nos garante a vitória? Por quê? Porque o autor do documento, o dono do documento, quem nos deu o documento, tem autoridade e capacidade para cumprir o que está escrito ali. Se você pegar uma certidão, um documento de alguém que não tem condições de construir, você vai se incomodar. Você vai sair com aquele documento, vai colocar no juiz, mas vai ser, dependendo da situação, você não vai poder receber, porque a pessoa pode não ter como pagar. Agora, eis aqui um documento verdadeiro, um documento que te dá esse direito, cujo o dono, o autor desse documento, criou os céus e a terra, e é poderoso para fazer aquilo que está escrito. A força da garantia não está no papel, está na confiabilidade daquele que é o nosso Salvador, que é o nosso Senhor. E eu preciso dizer para você que quando nós olhamos para a ideia da fé nesse texto, é uma certeza, mas não é uma certeza baseada no fideísmo. Algumas pessoas assim: a fé é poderosa. A fé não é poderosa. Não, quem crê, pode tudo, mas não é, o poder não está na fé, o poder está no alvo, está no objetivo da fé. Algumas pessoas creem na sua própria fé, mas eu quero dizer para você que existem milhares de pessoas no mundo que estão mais crentes do que eu e você. Oram mais do que eu e você, e mesmo assim não são curados, mesmo assim não são salvos, mesmo assim não são libertos, porque a fé deles, ela existe, mas não está naquele que é poderoso para fazer o milagre. E agora, como é que eu tenho certeza e convicção de que Deus é poderoso para operar na minha vida?
Por que eu devo colocar a minha fé em Deus? Porque Ele é aquele que já fez todas as coisas. É por isso que Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. A certeza da fé não nasce porque eu quero muito que aconteça. A certeza da fé nasce porque eu conheço aquele que fez a promessa. A certeza da fé nasce porque aquele que fez a promessa já provou que é capaz de realizar isto. E aí vem a segunda pergunta: você sabe aonde a sua fé está baseada? Você sabe quem é este que fez a promessa? Quando eu olho para as Escrituras, eu vou ver que esse Deus que fez a promessa, Ele tem poder e autoridade para cumpri-la. Por quê? Porque a nossa fé não é uma fé inventada. É fundamentada nos fatos, nas evidências. Não é, o próprio Pedro, quando escreve a sua carta, diz que nós devemos estar aptos para responder à razão da nossa fé. A fé, irmãos, alguns já falou, não, porque a fé é ilógica. A fé não é ilógica, ela pode ser supralógica, assim nossa capacidade de compreensão, mas ela não é irracional. Porque do ponto de vista do observador é impossível realizar um milagre, mas do ponto de vista de quem fez a promessa é totalmente possível, porque para Deus todas as coisas é possível. Não há nada impossível para o nosso Deus. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vou ver que Deus nos forneceu evidências suficientes para que nós não tenhamos dúvida. A primeira evidência, e eu quero apresentar 3, é a criação. A criação é a primeira grande evidência de que esse Deus é poderoso, é capaz, é organizado em tudo aquilo que faz. O texto de 11:3 diz: pela fé entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus. A criação, ela não mostra em tudo o poder de Deus, mas ela nos dá razões o suficiente para reconhecer que esse Criador é poderoso. Quando você olha para a natureza, você vê que ela carrega parte da identidade de Deus. A criação é organizada, porque Deus é organizado. A criação é bela, porque Deus tem prazer no belo. A criação, tem as suas hierarquias, porque Deus instituiu dessa maneira. Assim como os anjos no céu, assim como também os seres na eternidade, na galáxia, assim também na terra. A Bíblia diz no Salmo 19: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A obra que Deus fez, ela declara, ela anuncia quem é esse Deus, os sinais da existência, os sinais da sua própria identidade é confirmado através da natureza. Se você olhar para o mundo micro, você vai ver que os sinais da existência de Deus estão lá. Olhando para a organização do DNA, olhando para as células, olhando para os micro-organismos, você vai ver que há uma inteligência em tudo isso. E esta inteligência aponta para uma inteligência maior. Se você olhar para o macro, olhar para o horizonte, olhar para as galáxias, você vai ver que existem milhares de regras, milhares de leis que estão perfeitamente alinhadas. Alguns cientistas chegam a dizer que existem 12 leis que governam a nossa galáxia, que bastava uma delas sair da sua posição e não haveria vida na Terra. Isso demonstra que quem fez todas essas coisas é organizado, é inteligente, é capaz, sabe tudo o que está fazendo. Os céus proclamam a glória de Deus. Quem fez a promessa para você é o mesmo que criou as bactérias, mas é o mesmo que criou as galáxias, é o mesmo que criou o universo, é o mesmo que criou todas as coisas. É esse Deus. Há evidências de sobra para entendermos que o Criador é invisível, mas a sua obra está visível diante do meu e dos seus olhos, para que possamos ver e crer que Ele não só é poderoso, Ele é amoroso, Ele é organizado, Ele é inteligente, Ele prioriza tudo aquilo que lhe apraz.
A segunda evidência pela qual Deus se revelou ao homem é através da sua escritura, a palavra de Deus. A palavra de Deus foi escrita por homens, mas ela é um projeto divino, foi inspirada pelo Senhor. É impossível você juntar mais de 40 pessoas no período de 1.600 anos ou 1.400 anos, dar um tema para eles e pedir que eles façam cada um a sua própria redação e chegar no final e você ter uma Bíblia. Partindo do princípio que cada um deles tinha uma formação diferente, uma região diferente, uma cultura diferente, é totalmente impossível que isso aconteça. E é mesmo que isso fosse possível, hoje ela estaria totalmente desatualizada, porque eles teriam escrito da sua cultura, do entendimento da época. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós olhamos, por exemplo, um livro de Provérbios, um livro de Salmos, você olha, por exemplo, os profetas maiores, profetas menores, os livros dos juízes, quando você olha o Novo Testamento, quando você olha as cartas paulinas, as cartas gerais, quando você olha para Apocalipse, você começa a comparar tudo que está escrito no tempo que foi escrito, e você diz, é impossível que isso seja fruto da mente humana. Como explicar que o filho de um rei da Palestina, e nós estamos falando de quase 3.000 anos atrás, este jovem criado lá na Palestina, eu não estou falando que ele foi criado no Egito, estou falando que foi criado na Palestina, escreveu sobre coisas que ainda hoje são estudadas nas grandes universidades. E uma vez eu tive uma conversa com um ateu e perguntei para ele, como é que você explica que João, o pescador da Galileia, conseguiu profetizar o futuro das nações, falando, por exemplo, dos blocos econômicos que nós estamos vendo agora? Ele era só um pescador. Se você não crê em milagres, como eu creio, se você não crê que Deus falou com ele, como eu creio, então de onde é que ele tirou isso? Onde é que ele aprendeu sobre isso? Quando ele falou sobre uma só religião no futuro, no fim dos tempos, falou de uma só religião, de uma só fé, falou de vários blocos econômicos. Aonde esse homem aprendeu isso, irmãos? Se não foi o Espírito de Deus, qual é a explicação lógica? Mas se foi o Espírito de Deus, então nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Então Deus revelou quem Ele é, a sua natureza, a forma com que Ele trabalha. Ele revelou aquilo que lhe apraz através da sua palavra, que está nas minhas, está nas suas mãos, para que você olhe as evidências que estão sobejas nas Escrituras, para entender o poder e a grandeza desse Deus. Mas não contente com isto, de ter se revelado através das Escrituras, de ter se revelado através da criação, ele decidiu ele mesmo vir aqui, e ele falar pessoalmente com todos nós, através da pessoa bendita de Jesus. Deus se revelou através da natureza, se revela através da palavra, e ainda se revela através da pessoa bendita de Jesus, que enviou o seu Espírito, que testifica com o teu Espírito, que somos filhos de Deus. Então a nossa fé, irmãos, ela não é baseada em uma invenção. O cristianismo não é uma religião inventada. A Bíblia não é um livro inventado. Ela tem por fiel a palavra do nosso Deus, pois aqueles homens que viveram anteriormente, viveram e morreram por esta palavra, viveram e morreram por esta fé. Ninguém daria a vida por uma mentira, a não ser que realmente fosse a verdade. Então eles estavam dispostos a morrer por isto. A fé não se firma apenas na grandeza da promessa, ela se firma na fidelidade daquele que prometeu. Esse é o nosso Deus. Esse Deus prometeu que todas as coisas aconteceriam, elas já aconteceram, e estão acontecendo, e ainda irão acontecer. Nós cremos, porque o Deus que possui o poder para realizar todas essas coisas. Nós cremos porque o Deus que realizou o milagre na vida de todos esses homens, profetas, homens, mulheres de Deus, esses heróis da fé, este é o mesmo Deus que fez a sua promessa a nós outros, no nosso tempo. E assim como Ele cumpriu essas promessas na vida dos outros que passaram, Ele também vai cumprir a sua promessa na minha e na sua vida. A nossa fé, irmãos, descansa no poder de Deus para realizar com fidelidade todas as suas promessas. Deus te fez promessas. Essas promessas que Deus te fez se cumprirão, porque Ele é fiel
para cumprir tudo aquilo que Ele falou ao nosso coração. É por isso que quando nós olhamos, pensamos em fé, nós não pensamos numa fé olhando para dentro, naquilo que nós apenas cremos. Nós pensamos em fé olhando para o Calvário. É por isso que no capítulo 12 de Hebreus, lemos o 11, no 12, ele diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Abel, Noé, Abraão, Sara, Moisés, todos eles olharam para o futuro. O Antigo Testamento apontava para a pessoa bendita de Jesus, mas apontava para ele como sacrifício, o Messias, aquele que viria de trazer a redenção. Já o Novo Testamento aponta para o passado, para aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós estamos olhando para a cruz, e é na cruz que o ápice da nossa fé é concluído em salvação, através do sacrifício de Jesus nosso Senhor. Agora eu quero que você volte comigo para a casa, a ideia da casa. O documento, ele te dá segurança, porque você sabe que quem te deu o documento é poderoso para realizar muito mais do que você pode imaginar. O nosso Deus é poderoso para fazer coisas extraordinárias que jamais nós podemos entender ou imaginar. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Você chegou aqui nesse culto de ensino, nessa terça-feira, mas alguém chegou aqui com uma montanha intransponível. E quando você olha para a montanha, qual é a visão que você tem? Você não consegue ver nada além, a não ser que você consiga olhar para os céus e ver que o Deus que você serve é muito maior do que a montanha que te atrapalha. Quando você olha para a montanha e diz que não há saída, mas você olha para a Bíblia, você olha para as promessas do Senhor, e você ouve as palavras de Jesus dizendo: creia em Deus, creia em Deus, não tenha fé na sua capacidade, creia no poder de Deus. O que te mantém de pé nesta noite é a mão poderosa do nosso Deus, dizendo: eu te guardo, eu te cuido, eu te fortaleço. Se você é otimista, parabéns, mas eu quero dizer que vai ter dias que você vai estar com o seu otimismo a zero, mas a sua fé, se estiver firmada na palavra, ainda estará de pé, ainda estará de pé. Só que eu ainda quero lhe fazer a terceira pergunta. Você pode dizer: pastor, eu creio, e encerrar o assunto. Mas eu preciso fazer uma pergunta: que tipo de fé você tem agora? Qual é a fé que você está usando? Qual é a fé que você está vivendo agora? E eu quero te apresentar pelo menos 4 tipos de fé, para nós entendermos melhor. A primeira delas, que nós conhecemos, é a fé natural. Todas as pessoas têm. Você está sentado nesse banco porque você acredita que ele está bem construído. Se você tivesse dúvida, com medo que ele vai cair, você saía dali agora. Você vai no médico e ele fala para você: eu vou cortar você aqui, vou tirar isso. Você acredita que vai dar tudo certo. Se você não acreditar, você sai dali correndo, ninguém te pega. Então essa é a fé natural. Você sai da sua casa para vir no templo, que você acredita que o templo vai estar aberto na hora designada. Isso é fé natural. Esta é a fé que até o ateu tem, porque ele acredita que Deus não existe, então ele acredita em alguma coisa. Esta é a fé natural. Esta fé é necessária para viver. Eu preciso confiar nas pessoas que estou convivendo, partindo do princípio que elas são honestas e verdadeiras. Eu não posso estar desconfiando de todo mundo o tempo todo. Só que tem um problema: esta fé é poderosa, mas ela não faz milagres. Os milagres não acontecem através dela. Alguém pode acreditar em tudo isso e não ser salvo, porque não é essa fé que salva a vida de alguém. A fé natural ajuda a viver nesse mundo, mas não te prepara para o mundo vindouro. A segunda fé que nós vamos encontrar, e agora nas Escrituras, é a fé salvífica. Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É a fé pela qual nós respondemos ao Evangelho.
Quando nós ouvimos a pregação, Deus, através do seu Espírito, operou em nós a graça preveniente. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e não poderíamos ouvir o Evangelho, e muito menos responder o Evangelho. Mas junto com a pregação, o Espírito de Deus operou em nós a capacidade de ouvir, a capacidade de compreender e a capacidade de crer. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, não é algo nosso. Foi Deus que nos deu essa capacidade. E o ser humano, quando recebe o Evangelho, ele recebe o poder para tomar a decisão, se ele quer crer ou não. E graças a Deus que quando você ouviu o Evangelho e o Espírito de Deus operou em você, você ouviu o Evangelho e disse: eu quero, eu decido que eu vou seguir esta fé. E você está aqui hoje, passando por dificuldades, por problemas, enfrentando lutas. Só Deus sabe quantas lutas você já passou na vida. Mas esta fé salvífica entrou no teu coração, se enraizou no teu coração, e agora você está aí, faça chuva, faça sol, com muito dinheiro, com pouco dinheiro, com muita saúde, com pouca saúde, você está aí, servindo ao Senhor, passando pelas suas dificuldades, mas caminhando para a vida eterna com Jesus. Esta é a fé salvífica. Esta é uma fé que, esta fé poderosa não para enfrentar montanhas, esta fé não é poderosa para viver uma vida confortável aqui, esta fé é poderosa para viver a eternidade com Deus. Esta fé salvífica não é aquela que garante que vai dar tudo certo aqui, mas é aquela que garante que vai dar tudo certo lá. Então esta é a maior de todas. E a melhor de todas, e é aquela que não pode faltar no nosso coração. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esta fé tem que estar viva no nosso coração. Mas a Bíblia apresenta uma outra fé, que é a fé como fruto, está lá em Gálatas 5:22. É a fé compreendida como fidelidade. É uma obra do Espírito Santo que não é como um botão que você aperta e bum, na hora você recebe ela. É um processo que o Espírito Santo vai trabalhando, assim como o processo da santificação. O tempo vai passando e Deus vai trabalhando na tua vida. Você vai crendo nas promessas, vai crendo na palavra, vai ouvindo a pregação, aquilo vai te moldando. O Espírito vai trabalhando e ele vai te aperfeiçoando. Esta fé, que é o fruto do Espírito, é aquilo que faz você olhar para trás e dizer: puxa vida, olha quanta coisa Deus fez na minha vida e como Ele transformou. É o fruto do Espírito na vida do crente que faz alguém olhar para você e dizer: quem te viu e quem te vê, hein? Antigamente era brabo que era uma onça, bastava alguém falar alguma coisa, pulava no pescoço, e agora escuta desaforo. Você Deus tem operado uma fé sobrenatural na minha vida. Uma fé, esta é a fé que é fruto do Espírito, que faz você acreditar que existe uma vida eterna, que faz você acreditar que vale a pena o seu esforço, que faz você acreditar que tudo que você faz aqui reflete na eternidade. É a fé que é o fruto do Espírito. Não é um botão que você aperta e do nada aparece. É a fé que não aparece no momento, mas é uma fé que vai transformando a sua vida passo a passo, dia após dia, fazendo com que você seja mais fiel ao Senhor, moldando a sua vida, moldando o seu caráter, trabalhando na sua trajetória. Esta é a fé que é o fruto do Espírito. E finalmente, em quarto lugar, a fé como dom. E é esta que Jesus está se referindo em Mateus 21:21. Esta fé não é a fé salvífica. Esta fé não é a fé transformadora, como fruto do Espírito. Esta fé não é a fé natural. Esta fé é poderosa para transportar montanhas. Esta fé é dada lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A outro pelo mesmo Espírito foi dada a fé. É a fé poderosa em Deus para fazer milagres. É a fé poderosa em Deus para comprar um terreno quando não se tem expectativa. É a fé que fizeram uma igreja com menos de 1.000 homens construir esse templo. É a fé que fez pessoas abandonar o seu trabalho e ir pela montanha fora, pela mata fora, e lá dentro da mata fazer uma igreja, implantar uma igreja. E quando alguém chegou lá, tinha centenas de pessoas congregando.
Esta fé é aquela em que você é usado por Deus para orar por alguém que está com câncer, que a medicina não tem mais nenhuma garantia, mas você vai lá e alguém pergunta: como é que você pode fazer uma coisa dessa? Você diz: eu não sei, eu só sei que eu creio, eu não posso, mas Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele pode. Na pandemia, eu fiz uma oração ao Senhor. Vários líderes religiosos do bairro, da nossa região onde eu estava, se negavam a fazer velórios de várias religiões. E as pessoas iam lá em casa, diziam: o senhor é pastor? Eu falei: sou. O senhor não quer fazer um velório para nós? Não tem ninguém para fazer. Eu falei: vou. Eu orei e falei: Deus, eu quero fazer um propósito com o senhor. Eu vou me colocar à disposição para atender todos os necessitados. Eu peço que o senhor guarde a minha vida e a minha casa. Guarda-me, Senhor. E fui, irmãos. E fiz dezenas de velórios das mais variadas religiões. Preguei o evangelho, anunciei o evangelho, falei de Jesus. Quantas vezes levei pessoas que estavam mal em casa, que nem os filhos não queriam ir lá, com medo de morrer. Levei lá para fazer o exame ali na Proeb, né, para falar ali. E aí quando chegava lá, o irmão na volta falou assim: pastor, eu não sei se o senhor vai poder me levar para cá. Eu falei: por quê? Foi constatado que eu estou com Covid. Eu falei: bom, o senhor já veio no carro, se não pegou na vinda, não vai pegar na ida também, bora lá. E o Senhor nos guardou. Um dia eu fui fazer uma visita para alguém que estava hospitalizado. A mulher, né, que cuidava lá, falou assim: o senhor é louco? O senhor vai entrar e vai orar para essa pessoa? Vou. Mas se pegar no senhor? Não, eu creio que não vai pegar em mim, eu creio que é a oração que vai pegar nela. E o Senhor guardou a nossa vida. Claro que era um propósito para atender aquela localidade. Muitas pessoas se converteram através daquilo. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. E perguntar para você, dizer o seguinte: que todas elas são importantes. Mas a pergunta é que elas precisam ser olhadas com carinho. A fé salvífica é fundamental, você não pode trocar por nada. Mas alguém pode estar caminhando para o céu sem acreditar em milagres. Vai para o céu, vai encontrar com Jesus, vai, mas os problemas estão destruindo a casa, porque não tem fé para se posicionar como homem e uma mulher de Deus do seu lar. É uma bênção, mas quando pede para expulsar um demônio, corre 3 dias e 3 noites. É crente, crê em Jesus para salvação, mas Deus o livre se ficar alguém doente em casa. Ele já liga: pastor, corre aqui que a minha esposa está doente. Você não é de Deus, criatura. É sobre isso que eu vim falar para você. Eu creio, você já tem a fé de salvação. Você já está caminhando para o céu, mas nesta noite o Senhor está dizendo para você: há outras ferramentas, há outras bênçãos que eu quero derramar sobre a tua vida. Jesus disse: se tiverdes fé e não duvidares, se disser esse monte: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. A pergunta é: por que esta montanha ainda está impedindo de você caminhar? Não é porque você não crê em Jesus para a sua salvação. Não é porque você é um perverso, você não é. É porque está faltando você se posicionar dizendo: Deus, me enche desta fé, esta fé poderosa para os milagres, para as curas, para as operações de maravilhas. As montanhas diante das quais Deus nos capacita a crer, além daquilo que os nossos olhos conseguem explicar. É sobre isto que o Senhor quer falar comigo e com você, irmãos. Deus está nos apresentando esta fé em ação. Quando em Hebreus, no capítulo 11, ele diz: pela fé venceram reinos, fecharam boca de leões, tiraram fraqueza, da fraqueza tiraram força. Deus está falando não do tamanho da fé, mas do tipo de fé. É a fé poderosa em Deus, para ver o milagre naquilo que o homem não pode ver. Você está entendendo isso, irmãos? Eu quero contar algo para você. Conta-se a história de que um colono, um lenhador que vivia na floresta, ele foi para a cidade, de tempos em tempos ele ia na cidade, e um dia quando ele estava passando na loja de equipamentos, de instrumentos para ele trabalhar, de ferramentas,
ele comprava seu machado, comprava suas enxadas, comprava seus equipamentos. O vendedor falou: eu tenho uma novidade para você. Ele falou: ah, é? O que é? Foi lá e mostrou uma motosserra. Você é lenhador. Quantas árvores você corta? Ah, eu corto uma árvore por dia, no máximo 2. Ih, rapaz, com isso daqui tu vai cortar 10 árvores por dia. Ele falou: é. Quanto que é? Tanto? É caro, né? Sim, mas é caro, mas você vai ter o rendimento dobrado, triplicado, quadruplicado. Ele falou: então eu quero. Comprou a motosserra e foi embora. Passado o tempo, ele voltou com a bendita motosserra. Chegou lá, jogou a motosserra no canto e falou: seu enganador, você me enganou e eu sofri terrivelmente com esse negócio. Eu passei mais de uma semana para cortar uma única árvore com esse negócio, e você falou que eu ia cortar de 4, podia cortar até 10 árvores por dia. Eu levei mais de uma semana para cortar com esse negócio. Aí o vendedor falou: então tem alguma coisa errada. Foi lá, pegou a motosserra do chão, limpou ela e puxou. Não tem um cabinho que puxa assim? Quando ele puxou, dá aquele barulhão. Deu o cara falou: mas eu não sabia que esse negócio ligava. Sabe o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer que existem muitos sofrimentos que a gente carrega porque a gente não usa aquilo que Deus nos deu. Fica de pé, nós já vamos orar. Ora, é verdade que alguém pode ter a fé poderosa em milagres e não ser salvo, é verdade. Mas também é verdade que alguém pode ter a fé para a salvação e não ter a fé para a operação de maravilhas, para milagres. Não acreditar que Deus é poderoso para operar na sua vida. Não, escute-me. Eu não estou dizendo que crente vive uma vida sem passar dificuldade. Eu não estou pregando aqui a teoria em que você vai viver uma vida sem nenhum problema. Não. Eu estou dizendo que sim, você terá problemas. Mas eu estou dizendo que sim, Deus é poderoso para operar na sua vida. Jesus não nos garantiu que não teríamos problema. Jesus não garantiu que todas as enfermidades seriam curadas. Mas Ele também não disse que nós não deveríamos orar. A soberania de Deus não nos impede de crer. A soberania de Deus não nos impede de orar. Cabe a nós crer, cabe a nós orar, e cabe a Ele responder como Ele deseja. Eu faço uma pergunta para você. Você tem fé? Você tem exercitado a sua fé? Quando dá uma dor de cabeça, você ora primeiro ou corre para a prateleira dos remédios? Quando alguém fica doente, você chama o SAMU primeiro ou você ora primeiro? Quando as coisas dão problema, você jejua e ora ou você corre atrás de alguém? Uma coisa é saber que você pode, a outra coisa é colocar diante de Deus e orar por aquilo que o Senhor te deu. Uma coisa é você crer que Deus pode fazer milagres. A outra coisa é você se posicionar em oração. Por isso que Jesus termina dizendo: e tudo que pedir, crendo em oração, crendo e recebereis. A fé poderosa em Deus, ela te faz ir para a oração. Ela não te deixa parado, ela não te deixa estático diante dos problemas. A fé poderosa em Deus te faz agir. A fé poderosa em Deus é que te faz acordar pela madrugada e dizer: Deus, está tudo um problema, está um caos aqui, e eu sei que o Senhor é soberano, é poderoso, mas eu não sei exatamente o que o Senhor quer. Então por isso que eu estou aqui de joelhos, clamando e dizendo: eu preciso de um milagre. A fé que Jesus ensina, ela não olha para a montanha e fica contemplando a montanha. Ela olha para a montanha, mas ela levanta os olhos e olha para o poder, a grandeza, a majestade de Deus, e diz com poder: eu vou vencer, em nome de Jesus. Esta fé, ela é submissa, mas não é passiva. Jesus diz em João: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é a montanha que você trouxe arrastado nesta noite? Qual é o problema que você tem olhado e fala assim: Deus, eu não sei como é que eu vou dar jeito nisso? Qual é a sua montanha hoje? Não basta você identificar os tipos de fé.
Não basta você identificar os tipos de montanha. Você precisa agir, você precisa agir, você precisa agir. A fé natural não resolve o seu problema. Ser otimista não resolve o seu problema. Sentir uma emoçãozinha nesta noite não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é a fé poderosa no Senhor, operando na sua vida. Eu termino essa mensagem contando para você um testemunho. Eu fui convidado por uma família para ir no Santa Isabel orar na UTI por um senhor que já estava desenganado pela medicina. Eles estavam aguardando essa visita para depois tomar as decisões. Eu fui. Quando cheguei lá, que eu entrei, né, era com a cortina assim, eu abri, entrei e olhei para aquele homem. Eu vou ser sincero para vocês, eu vi uma grande montanha ali. Eu olhei para aquele homem, a pele dele estava estranha, o corpo dele já estava todo estranho. Eu falei: Deus, esse homem está morto. Só aquela máquina empurrando oxigênio no pulmão dele, mas o homem estava, a pele dele já estava de uma forma que eu nunca tinha visto. Eu vou ser sincero para vocês, quando eu cheguei na UTI, olhei para aquele homem, não tive coragem de orar. Eu saí, fiquei um pouquinho fora, os enfermeiros passando, e eu fiquei ali, e falei: Deus, o Senhor me perdoa, mas eu não tenho coragem de orar por esse homem está morto. Estava sem nenhuma fé no meu coração. Eu comecei a orar dizendo: Deus, a família está lá fora esperando, é a última expectativa, é a última saída, é a última chance. Eu posso só orar por ele, dizer que eu orei, está tudo certo, mas eles estão aguardando uma resposta. Eles precisam de um milagre. Esse homem precisa de um milagre. Eu falei: Deus, esse homem pode entrar em lugares que eu não posso, pode falar do teu amor, pode falar da tua graça. Eu fiquei ali orando, falando, orando por mim, não por ele, orando por mim. Falei: Deus, tem misericórdia, coloca fé no meu coração para eu poder orar. E à medida que eu estava orando, eu fui sentindo uma graça que foi inundando a minha alma, foi enchendo o meu coração. Eu senti compaixão, eu senti amor, e eu senti uma fé poderosa, que não é aquela fé natural, que não é a fé do dia a dia, mas era algo poderoso em Deus. Eu fui lá, coloquei a mão naquele homem, repreendi o espírito da morte da vida daquele homem, declarei a vida sobre ele, falei: em nome de Jesus, este homem será um testemunho para a glória do nome do Senhor. Dias depois, aquele homem saiu da UTI, saiu do hospital, até hoje está dando aula na universidade. Encontrei com ele num casamento, e quando você fala com ele, ele é muito claro em dizer: Deus me deu uma nova oportunidade, e testifica do amor de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus. Você sabe por que eu estou aqui hoje? Eu não estou aqui para cumprir uma agenda. Eu estou aqui como instrumento de Deus para dizer: quem sabe a sua fé está morta, mas nesta noite o Senhor te trouxe aqui para ressuscitar a tua fé. Você chegou aqui e há muito tempo você nem toca nesse assunto, porque se você pudesse falar, você diria: pastor, a minha fé está morta, eu não creio em milagre, eu não creio em salvação, eu não creio em mais nada. Mas nesta noite o Espírito de Deus te trouxe aqui para ressuscitar a tua fé, para ressuscitar a tua fé, para restaurar o teu ministério, para restaurar a tua comunhão com o céu, para restaurar a tua comunhão com Deus. É hoje. Nós não estamos no Santa Isabel, mas tenha certeza que Jesus está ressuscitando mortos, Jesus está ressuscitando fé que estava morta. O Senhor te trouxe aqui hoje para falar exclusivamente ao teu coração.